Olá e obrigada por estarem connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Lightman, olá a todos. Olá, tal Mandelbaum Ben Moshe. Tal, olá. Nos nossos programas anteriores aprendemos como estar num bom contacto com Deus, talvez até na conexão mais íntima que a pessoa tem na vida. E o Dr. Lightman mencionou o conceito de oração. A oração é o meio através do qual a pessoa pode alcançar a verdadeira mudança na sua realidade. Quando olhamos para a história humana, a oração não é algo novo. As pessoas choram e clamam à volta do mundo àqueles cujas orações são respondidas e outros não. Provavelmente temos que aprender como fazer isto corretamente e isto é o que gostaríamos de aprender hoje com o Dr. Lightman. Tal, por favor. Realmente, quando falamos, procuramos a conexão com Deus, a oração é algo que nos acompanha, mas é algo que não está muito intuitivo. Como é que pode ser que uma pequenina voz no meu coração vá fazer uma mudança na realidade? Mas já estamos há vários programas a tentar compreender que vivemos num mundo que não entendemos exatamente as suas regras, como funcionam, e portanto gostaríamos de aprender acerca deste mundo um pouco melhor. Como é que pode ser que o meu desejo, a minha oração interior, pode fazer verdadeiras mudanças na realidade? Há muitas perguntas acerca disto. Penso que é interessante para muitas pessoas, e especialmente a pergunta é se o fazemos corretamente, como o fazemos corretamente e talvez possamos alcançar aquilo que queremos. Eu tenho uma definição aqui da Wikipédia do que é uma oração. Doutora, não, 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 não. Ou seja, no geral, o que sabemos, vamos começar daí. Doutora, não, 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 não. Se quer falar da Wikipédia, então, por favor, tira as definições daí. Eu não quero seguir as definições deles de forma alguma, nem sequer quero ouvir falar delas ou de calibrar a isto ou medir-me em relação à Wikipédia. Tal, ok. Então chegamos à consciência de que não entendemos e que queremos saber melhor. Então, o que é uma oração? Porquê que é algo que é tão instintivo, tão comum? Penso que mesmo a pessoa mais racional, a pessoa mais secular, se sofrer o suficiente em alguma altura, eleva-se uma oração dele para algo que está acima dele. Dr. Lightman, sim, algo está acima dele, isso é correto. Antes de mais, temos que compreender que nós vivemos numa determinada realidade e nós desejamos mudar esta realidade através da oração. Ou seja, temos um ponto, que é o início, e depois temos outro ponto, que é o final, em que através da oração queremos passar-nos deste estado para aquele estado, certo? Tal, ok, sim. Dr. Hartmann, então, qual é a realidade que experienciamos agora, na qual existimos? Como é que é formada? E como gostaríamos que essa outra realidade fosse? E então os meios através dos quais mudar a realidade. Estamos a falar acerca da sabedoria da Kabbalah e estou a levá-lo de propósito ao lado prático, ao lado científico e não uma oração e clamar como estes clubes que existem em Tel Aviv, os clubes para chorar. Ou uma atitude diferente, tal como na Wikipédia ou como outro sítio qualquer, e os psicólogos falam acerca da oração. Eu estou a falar do ponto de vista da Kabbalah. A realidade que nós sentimos é retratada dentro de nós, entre nós. Eu sinto todas as minhas qualidades fora de mim. Toda esta realidade que sinto perante mim é, na verdade, uma demonstração, uma cópia da minha qualidade interna, na, na, tendo a luz branca superior por trás. Ou seja, eu vejo os caras, vejo a natureza, inanimado, vegetativo, animal, as pessoas, todos os níveis, diferentes fenómenos, tudo o que acontece fora de nós, tudo isso, tudo o que vejo, estamos a ver os processos que acontecem dentro de mim. E isto tem que ser claro para todos. Podemos ir aos físicos, aos psicólogos, não temos que ser Einstein, não temos que ser assim tão espertos. É sentido e conhecido para todos. Isto é como alcançamos a realidade. Ou seja, o que acontece e parece-nos que está a acontecer no exterior,
na verdade está a acontecer dentro de nós. E, portanto, em oposição, o que está fora de nós apenas parece que acontece no exterior para que possamos relacionar-nos com isso da forma certa, com o nosso ego, que através das correções do ego é como se trouxéssemos esta realidade de volta para nós. Não é simples aquilo que eu estou a falar agora. Sei que parece louco até, que não coincide com muitas outras coisas, que muitos que vão ser a favor ou contra. Eu estou a falar do que a sabedoria da Kabbalah fala. Quem concorda ou discorda, isso é a sua própria, o seu próprio escrutínio. Pode definir novamente, tal, Dr. Leitman, a realidade que vejo perante nós, a realidade que vemos fora de nós, é algo que construímos dentro de nós. É uma projeção da nossa interioridade. Ora, no que eu vejo fora é uma projeção da minha interioridade. Dr. Leitman, sim, como uma projeção numa tela. Dr. Leitman, certo, que são as minhas qualidades, os meus pensamentos. Dr. Leitman, tudo. E como resultado, é por isso que compreendemos que tefilá, a oração, significa itpalel, ou seja, o que é que isto significa em hebraico? Significa laflil. O que é que isto significa? É do que eu sei, é de um conceito geral, mas do que eu sei é uma pessoa que quer mudar, vê o que não está correto nele e, portanto, pede para mudar. Dr. Altman, significa fazer um julgamento próprio. Leit palel, orar, significa julgar-se. Tal, e isto é aceito, que é como funciona. Às vezes a oração é de gratidão, Dr. Altman, não, isso agora não é importante. Vamos alcançar isto, vamos falar disso. Lehit, em hebraico, significa passar através de nós próprios. Lehit palel é orar. Portanto, a suma da oração é do fundo do coração, direcionar o nosso coração, corrigir o coração, etc, etc. Tudo o que diz acerca disso. Não estamos simplesmente a falar de uma pessoa que pede às pedras, às árvores, onde for, à força superior para o que quer que precise. O que nós estamos a falar é a mudança da realidade, não só uma boa sensação. Porque então pegamos num copo de whisky e vamos gritar para o monte e saímos daquele estado. Nós dizemos que a oração é a mudança da realidade, a mudança da nossa realidade interna, que como resultado disso mudamos a realidade fora de nós. Porque novamente o que está fora de nós é a projeção do que está dentro de nós. Amiga, isto não é claro. Como é que isso é possível? Dr. Altman, com calma, gradualmente. Espera um momento. Temos que nos habituar a isto e compreender a conexão entre as coisas. Não é claro porque nós temos que reconhecer que o nosso ego é o que nos separa do que está fora de nós. E se neutralizarmos o nosso ego, como se o apagássemos, então desaparece. Então nós e o que está fora de nós conectamos. E então não há diferença entre nós e o que está fora de nós. E mesmo se estivermos a trabalhar contra o nosso ego, então o que está fora de nós torna-se mais próximo de nós e mais precioso do que nós próprios. E depois começamos a compreender que aquilo que está fora de nós é o nosso próximo nível mais elevado, chamado nível falante, e o nível atual é o nível animal. O meu eu atual é o nível animal. E se nós assumirmos para nós próprios, ama o teu próximo com a ti próprio, amá-lo mais do que amamos a nós próprios, tal como agora nos amamos mais a nós próprios do que amamos o outro, então atraímos sobre nós um nível mais elevado, um nível falante. E o nível animal decresce em nós. Tal, ok, não é fácil, Dr. Altman, não, mas é bom ouvir. E pouco a pouco, gradualmente, para ver se eu entendi duas coisas. Uma coisa é que o nosso ego nos separa, Dr. Leitman, do que está fora de nós, de tudo que está fora de si. E se eu aceitar sobre mim, amo o seu próximo como a si próprio, então elevo-me a um nível mais elevado, é isto que está a dizer? Dr. Leitman, ao seguir a condição de amo o seu próximo como a si próprio, e o outro é tudo o que está fora de nós, pessoas especialmente,
Se os aceitarmos e os amarmos mais do que nós próprios, como nós próprios significa que é mais do que nós próprios. Está explicado nos livros, porque tal como agora se ama mais que os outros, então como a si próprio amar o outro mais, significa que eles se tornam mais importantes para si do que você próprio. E se fizer isto, peguem tudo que está fora de si e relaciona-se como se fosse o mais importante. E então assume-o como um estado, como um nível mais elevado, como um nível mais elevado que você próprio. E então o que é que acontece? É que o estado, este nível que está fora de nós, torna-se um mundo espiritual. Começa a ver ruach nele, a sua espiritualidade, e começa a ver a si próprio, começa a ver o seu nível humano. E a forma como é agora que se ama a si próprio é o nível animal. E que o que aceita do exterior e que o eleva acima do seu eu atual. Isso é o nível falante, é o seu próximo nível. Entretanto, compreendi duas coisas. Uma coisa é que tudo o que vejo à minha volta é uma projeção do que está dentro de mim. Isto eu entendi. E agora acrescentou que se eu quero avançar para uma realidade mais elevada, temos que desenvolver em nós amor para com tudo o que está à nossa volta. Dr. Eichmann, certo? Ora, e onde é que dentro destas definições está o conceito da oração? Dr. Eichmann, espera um minuto. Agora, por forma a passar do estado atual em que preocupamos apenas com nós próprios para um estado em que nos preocupamos com o que está fora de nós, precisamos de uma carência, um desejo, uma grande atração para que isto aconteça. E também como é que concretizamos esta carência? Não pode repetir. Dr. Leitman. Precisamos de querer ver o mundo externo como o mundo mais importante para nós. O que é que quer dizer o mais importante? Mais importante que o quê? Dr. Leitman, que é o próprio. A tal que nos pertence, que é relevante. Dr. Leitman, bem, que pertence é um pedido egoísta. Todas as pessoas que se preocupam com a ecologia e tudo, diz que nos pertence. Eu estou a falar de que o outro é mais importante para nós que eu próprio. Isso é chamado ama ao seu próximo para si próprio. Como é que medimos quem amamos? Amor significa que nos preocupamos com o outro mais do que por nós próprios. Isto significa que amamos o próximo. E, portanto, existe um tipo natural de amor, um amor físico, amor espiritual, há diferentes níveis. Portanto, antes de mais, precisamos de uma carência para nos relacionarmos com a realidade desta forma. Como que atualizar a nossa percepção para a realidade, ou da nossa realidade, totalmente certo. E depois temos que alcançar isso, como se tivéssemos que responder a isso. Isto é uma coisa. E a outra coisa é que depois de adquirirmos este tipo de carência, pela qual temos que ter uma oração, um meio para alcançar isto, porque não é alcançado de forma natural. Então também precisamos de alcançar a força que muda a realidade para nós. Que não só queremos amar os outros, mas que verdadeiramente os amamos. Querer amar e amar são duas coisas totalmente diferentes. E nós amamos o outro. E aqui também temos que fazer o escrutínio de porquê, como, por que propósito, etc. Em que estados e níveis é que existem, níveis de amor. E portanto aqui todo o nosso caminho é chamado uma oração.
através da qual oramos, mitpalel, ou seja, fazemos um julgamento, um escrutínio próprio, e procuramos constantemente de como alcançamos essa força superior da natureza com a qual temos que estar conectados, porque tudo o que estamos a fazer agora para sair de nós próprios, amar o que quer que esteja fora de nós próprios, tentar conectar com toda esta realidade à nossa volta, temos que constantemente estar conectados com a força superior. Porque em nós não há meios para mudar a situação. E então conectamos com a força superior e começamos a fazer o escrutínio. Mas para que é que precisamos disto? Precisamos de quê? Dr. Altman, do amor para trazer esta realidade para nós, para que seja verdadeiramente nós. Não é suficiente preocupar-nos com nós próprios, temos que preocupar-nos com todo o mundo, com toda a realidade e também com o inanimado, vegetativo, animal, pessoas, aqueles que estão próximos de nós, as pessoas da minha cidade, do meu país, isso já é uma coisa. Mas se eu começar a perguntar a mim própria desta forma, começamos a fazer o escrutínio, por que que vivemos? Qual é o propósito da minha vida? E agora começamos a ligar a oração com coisas que não tínhamos pensado anteriormente. Eu pensava que a oração era algo que poderia beneficiar a minha situação. É isso. Eu quero alcançar, não sei. Eu quero comprar uma camisa bonita. E é isso, eu oro. Bem, hoje já não temos estas orações, já temos tudo em abundância, mas preciso de alcançar boa saúde. Isto é algo que já não é tão fácil alcançar, não podemos alcançá-lo rapidamente e não está tudo nas nossas mãos. Uma mulher, filhos, riqueza, coisas que ainda estão fora de nós. Mas o que acontece é que vemos que a nossa oração para alcançar tal, as coisas que me faltam. Dr. Leitman, pronto, vamos dizer as coisas que nos faltam. De alguma forma concordamos, discordamos com o que temos e de alguma forma alcançamos algum tipo de compromisso. O que temos, temos. Ou seja, também temos de compreender que tipo de oração nos ajuda, que tipo de oração é sustentável, que tipo de oração tem o direito de existir, um tipo de oração que seja respondida. E para quem é que exatamente nos vamos voltar? Não simplesmente chorar como gritam lá naquele clube em Tel Aviv. Portanto, o clube, até o nome, bonecas que choram, é tudo falso. E portanto, eu tenho que saber que tenho que pedir por algo que realmente ajude. Ou seja, temos que nos voltar para a natureza, para essa força que nos dá origem, que forma toda a realidade, que sustenta toda a realidade e que orienta a realidade para um determinado objetivo. E nós temos que estar certos que a nossa oração influencia o programa da natureza do qual fazemos parte e que está relacionado connosco. Ou seja, não é simples. Nós entramos numa espécie de computador, um programa complexo, e temos que saber como entrar. Já num computador normal, se não soubermos como entrar, já podemos causar. Portanto, e estamos a falar de um computador que opera o tempo todo em nós, em todo o mundo, e especialmente o mundo, enquanto o mundo global ao qual estamos conectados.
Digamos que cada um de nós clamava por tudo aquilo que está a pensar. Restava alguma coisa deste mundo ou não? Ou seja, antes de mais, queremos apagar todos aqueles que estão aqui. Deixem-me em paz, apaga-os para que eu tenha alguma paz e sossego. Quantas pessoas há no mundo que gostariam que isso acontecesse? Amiga, mas não significa que isso acontecesse, Dr. Leitman, porque não sabem como orar. E também existe alguma espécie de segurança que não nos permite, mas com certeza que há quem o pedisse. Ou então enviavam maldições uns aos outros. Ou seja, nós temos que saber como orar, como nos julgamos e através disso operamos o mecanismo. Isto significa organizar a oração. E verdadeiramente na nossa vida, se queremos mudar algo nós próprios através das nossas próprias forças, dos nossos desejos e trazer-nos para um determinado estado melhor, antes de mais temos que saber o que significa melhor para nós. Como alcançamos isso? Como fazemos isso? E como começar? Temos que ser uma pessoa verdadeiramente esperta, com olhos abertos, ver a perspectiva, como influenciamos todos, como todos nos influenciam. Ou seja, não é que temos apenas que estar incluídos com toda a realidade fora de nós, mas temos verdadeiramente que conhecer este mecanismo. Tal, então qual é a conexão entre uma pessoa fazer o julgamento próprio? O Drake, sem isso não está a orar. Está simplesmente a gritar, tal como gritam naqueles clubes. Vemos centenas de pessoas à volta do mundo a orar. Aliás, na realidade, todas as pessoas oram porque toda a gente quer que aconteça alguma coisa. Isso significa que o nosso Salvador, a nossa grande sorte, é que este sistema não recebe a impressão daquilo que o nosso coração que sente. Entrevistador, e que oração é que tem o feedback? Dr. Lightman, isso temos que escrutinar. Posso dar-lhe a solução numa frase. Apenas aquelas orações que vêm para os outros. Ou seja, aquilo que não está conectado com os outros, que peço para ter saúde. Dr. Lightman, isso não vai ajudá-lo. Se eu orar para ser saudável, não vou ser saudável? Dr. Lightman, não. E se alguém orar para que eu seja saudável, ficarei saudável? Dr. Lightman, talvez. E se muitas pessoas orarem para eu ficar saudável? Dr. Lightman, talvez. Então o que é que quer dizer talvez? Oran, porque também têm que orar pelo benefício dos outros. E se pagarem às pessoas? Ou seja, se eu orar do fundo do meu coração para ser saudável, não vou ser saudável. Dr. Lightman, não. Amigo, estou a pedir para mim próprio. Dr. Lightman, certo. E se houver pessoas que me amam e orem do fundo do coração para que eu fique melhor, há a oportunidade de eu ficar melhor? Dr. Lightman, não. Dr. Lightman, mas disse talvez. Dr. Lightman, estou a dizer talvez, porque se eles orarem por amor, um amor que não depende de si, ser o seu familiar, estar próximo dele, ou porque são família, ou seja, se estão conectados consigo, num só sistema em que juntos desejam beneficiar a humanidade, todos, então vai funcionar. Mas se for porque lhes pagou ou porque está próximo dele, de forma egoísta, não funciona. A oração funciona apenas na condição que vem de um coração limpo. Ora, e o que é um coração limpo? Dr. Lightman, apenas para doação. Apenas algo que está fora de nós. Ora, pelo amor das pessoas, sem interesse para mim próprio, Dr. Lightman, certo. Ora, então se alguém ora para mim de um coração limpo, então aí já tenho a hipótese de ficar melhor? Dr. Lightman, sim. Então, porque se eu orar para ficar saudável não funciona, mas alguém que ore sem interesse próprio vai funcionar. Dr. Lightman, também não vai funcionar. Ora, então diga-me lá, que orações funcionam? Dr. Lightman, as nossas orações não ajudam. Ora, eu não vejo. Parece que ajudam e não ajudam.
Dr. Lightman, bem, talvez não entendemos, não vemos o resultado. Nenhuma oração egoísta ajuda. Ora, então diga-me, qual é a oração precisa que ajuda? O como é que vai ajudar? Dr. Lightman, apenas a oração de um coração limpo a favor dos outros, pelo benefício de toda a humanidade. Isso é a única coisa que ajuda. Ora, e por que isso é a única coisa que ajuda? Por que se a oração não sair de um coração limpo, com um amor puro, não ajuda? E uma oração que pedimos por nós próprios também não ajuda. Porque está a voltar-se para um mecanismo que organiza o processo do nosso desenvolvimento para um objetivo em que todos vamos conectar juntos. Ou seja, em cada momento estamos organizados da melhor forma com relação com o nosso estado. E você quer que algo mude no seu estado sem mudar para a frente, sem mudar para melhor, para amor entre nós. E portanto o que acontece é que quer algo que é contra as leis da natureza. Nós temos que avançar todos juntos para conexão, conexão, conexão. E apenas desta forma a oração ajuda para nos trazer mais próximos da conexão, deste caminho para acelerar. E se eu disser, não, tal como está agora, faça com que as coisas fiquem melhor. É impossível, porque agora estamos a fazer o que é bom para que avance. Isto é o que a força superior nos diz, ou este programa da natureza. E portanto é impossível e é por isso que não funciona. Veja, a oração precisa de ser apenas para nos empurrar para a frente, onde nós colocamos a nossa força no avanço humano geral, no desenvolvimento, ou seja, que temos que corrigir o outro e aquele outro e aquele e todos, então todos avançamos, então a oração é aceita. E isso significa que apenas a oração de muitos funciona. O nosso tempo está quase a acabar, temos muitas mais perguntas. Se concordar, vamos fazer mais programas acerca disto. A conclusão é que para uma oração ser aceite, tem que ser muito precisa e temos que aprender como fazer corretamente. Dr. Lightman, certo? Queremos aprender como fazer. Obrigada, Dr. Lightman. Obrigada, Tal. Obrigada por estar connosco. Até à próxima. Tudo melhor.